Boa noite. Que bom estar aqui. Eu sou da Igreja da Cruz Vermelha, né? Ali no centro da cidade, perto do Hospital do Inca. Lá eu atuo como diretora de música. E dizem que eu sou bombril, né? Porque eu faço de tudo um pouco. Para o próximo ano, a gente está desempenhando, né? Vamos desempenhar o papel de Ministério Pessoal, Música e da Família. Então, esse ano eu sou vice-tesoureira, vice-secretária, a música, e, né? Porque eu acho que, e vocês vão concordar comigo, quando a gente está na causa do Senhor, para o que a gente é chamado, a gente tem que fazer. Ah, não sei, então deixa eu aprender. Ah, não. O único departamento realmente que eu não me envolvo, porque eu nunca fui desbravadora. Tá? Esse é um pecado que, se o Senhor dizer, Edneuza, como assim? Esse eu nunca fui, desbravadora. Mas serei aventureira, porque meu filho tem 4 anos, então vai ser aventureira, então provavelmente eu vou me envolver também, né? Começar nessa fase. Aí vou chegar lá, no processo, vou chegar lá. Mas é muito bom estar aqui, e é um prazer estar com vocês, estar nessa igreja, né? Vamos, então, abrir a palavra e, oficialmente, né, falarmos da palavra do Senhor. Eu me chamo Edneuza, né? Conforme eu disse para vocês, tenho um filhotinho que completa 4 anos agora, dia 28, quinta-feira. Meu marido, alguém tinha que ficar de babá, né? Porque senão eu não iria me concentrar. Mas nós atuamos lá na Igreja de Cruz Vermelha. Abra sua Bíblia. Nós vamos pegar um verso aqui que nos chama a atenção e que vamos estudar um pouco, desvendar um pouco os mistérios de que está escrito neste verso, em Mateus 19, o verso 24. Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 19, o verso 24. Vamos lá, abrindo as Bíblias. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha e um rico no reino de Deus. Talvez você vai me questionar e vai dizer, nossa, ela vai falar sobre mordomia, afinal, né? Na área da tesouraria e tal. Nada disso. Não vai ser sobre dinheiro, não vai ser sobre mordomia, não vai ser sobre um tema que você está acostumado a ouvir nesse versículo. O nosso tema, nós vamos desvendar aqui o termo obediência. Foi muito interessante quando ele pediu o louvor, ele escolheu o louvor, né? E no hino diz, que eu te obedeça humildemente. Essa frase aí foi... né? Não estava combinado, mas como o Espírito Santo atua, que eu te obedeço humildemente. Nós vamos desvendar o mistério. O que este verso de Mateus 19, 24 nos fala sobre obediência. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Pai, queremos, Senhor, abrir a Tua palavra, tal como já lemos o primeiro verso, tendo a certeza de que o Senhor irá nos usar mais uma vez para honrar, para glorificar, para exaltar o Teu nome. Ensina-nos, através da Tua palavra, nós te pedimos por Jesus. Amém. E a obediência aqui vai ser do camelo. O nosso personagem tirado dessa história será o camelo. Mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha. Por que ele usou camelo? Por que não usou mais fácil o ser humano? Mas é o camelo. E a gente vai entender por quê.
O que tem um camelo de interessante, esse animal, né, interessante a nos ensinar? Muito bem? Se você pegar o Google e as histórias do Google sobre essa teoria, né, tem 3 teorias para esse verso bíblico. Mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha. Uma das teorias é utilizar uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérbole é um termo exagerado. Ou seja, estou morta de fome. Né? Hoje eu não almocei, cheguei no final da tarde, estava realmente morta de fome. Estava morta? Não, não desmaiei, não caí. Não estava morta, eu estava com bastante fome, mas não estava morta de fome. Então, o termo morta de fome é uma hipérbole, ou seja, é um termo exagerado para identificar algo. Eu estava morta de sede. Ontem, eu fiquei a noite toda acordada, ontem de sexta para sábado, porque eu estava fazendo um trabalho para a igreja, e o horário passou, fui olhar no relógio, 6h19 da manhã. Uau! Senhor, foi aniversário da igreja ontem, por isso o mistério, né? Ontem foi aniversário da igreja, então precisava fazer algumas atividades, algumas lembrancinhas, e a gente, enfim, 6h30 deitei, 7h30 levantei, e automaticamente, durante o dia, eu estava morta de sono. Né? Mas o trabalho aconteceu. Então, hipérbole é esse termo, é um termo exagerado. Isso aí está no Aurélio, ou está no Google, né? Que hoje em dia é o que a gente utiliza. Um outro termo para explicar essa teoria, para explicar essa questão era uma expressão que se utilizava no mundo antigo para indicar uma impossibilidade. Como é que você vai estar... como é que você vai pensar que um camelo vai entrar no fundo de uma agulha? Isso é impossível. Não tem lógica, gente. Né? Nem um piolho entra no fundo de uma agulha. Então, é uma impossibilidade. Então, eles utilizavam, no tempo antigo, termos, provérbios, para expressar algo que era totalmente impossível. E a terceira teoria, que é a teoria que a gente vai desvendar, que a gente vai falar um pouco, é o que acontece lá em Jerusalém, ou o que aconteceu nos tempos antigos, e eu tive o prazer de estar lá em 2018 e ouvir a nossa guia, a história disso, pela boca da nossa guia que estava lá na caravana, enquanto eu estava em Jerusalém. Coloca aquela primeira imagem, a imagem da cidade. Tem uma cidadezinha aí, tem uma imagem aí que a gente quer falar sobre ela. Tá? Eu estive lá em Jerusalém, conforme eu disse para vocês, em 2018, eu, minha mãe e o meu irmão Enivaldo, nós estivemos, e essa região aqui é uma região, é o Museu de Jerusalém. Hoje o Museu de Jerusalém é um lugar extremamente famoso, ou sempre foi, porque neste museu é onde tem a maior parte do livro de Isaías. Né? Os pergaminhos originais de Isaías estão neste museu que a gente teve a oportunidade de ver. E na parte de fora tem essa pequena maquete, vocês estão vendo ali, ó, né? Aquela pessoa ali, ó. A gente estava, provavelmente eu estava do lado de cá, para poder tirar essa foto. Tá? É uma maquete da cidade antiga de Jerusalém. Tá? Então, no museu, tem a parte do museu, que é a parte interna, e no pátio tem essa maquete, e contando, né, algumas regiões da cidade de Jerusalém, de como ela era no tempo de Jesus, no tempo de Herodes, no tempo que a Bíblia registra. Tá? E vocês podem ver esta pequena porta, e em todo o seu redor tem algumas outras portas principais, grandes, mas esta porta, segundo a nossa guia, é chamada de fundo de agulha. Por quê? Porque não é a porta principal. Era uma porta que ficava... Jerusalém era toda cercada, né? Antigamente, era toda cercada, e tinha portas nos fundos de Jerusalém que dava para a lavoura. Do que as pessoas comiam? As pessoas comiam de plantação, de lavoura, né? Da terra, naquele tempo.
Até hoje a gente come da terra, né? Só que você não tem indústria ali, na cidade, você tem mais no campo. Mas era a cidade de Jerusalém, rodeada, certo? E nos fundos dela tinha pequenas portas. Para quê? Para que os trabalhadores não precisassem dar toda a volta, porque era uma cidade grande, enorme, toda a volta, e fosse até a parte de trás para fazer as suas plantações. Porque disso o quê? Demorava muito tempo, gastava muito tempo do dia. E naquele tempo você não podia trabalhar de noite, não tinha luz elétrica, né? Não tinha os recursos, os maquinários, era tudo à base da mão, à base do trabalho. Se bem que muita coisa interessante a gente vê na história que foi construída e você diz, como isso é possível, né? Mas não tinha tecnologia. Então, era tudo mesmo manual. E aí, os trabalhadores, em vez deles irem para o portão principal, eles iam nessas pequenas portas que tinha atrás da cidade, onde eles chamavam de fundo de agulha. É interessante que, quando nós estivemos lá, nós fomos na cidade de Belém, a cidade de Belém, onde supostamente eles decidiram que era o local, só para contextualizar essa ideia de fundo de agulha, um local onde Jesus nasceu. E na cidade de Belém, ela é interessante porque onde você entra dentro da igreja, porque onde Jesus nasceu é dentro da igreja, de uma igreja católica, tu tem que hoje, sim, perfeito, bem lembrado, é hoje. Isso é atual. Ah, você foi? Passou naquela portinha pequena? Prova disso. Então, está aí para provar de que eu não estou inventando história. Quando nós fomos para Belém, para entrar lugar onde eles dizem que é o local que eles estabeleceram o local que Jesus nasceu, tem uma porta que ela dá 1,5 m, por aí, 1,20 m. Menos que 1,5 m, tá? 1,20 m. Imagina, eu tenho 1,60 m, então, por aqui. Vamos imaginar isso aqui. Para que você entre nesta igreja para ir até o local onde o local atual onde Jesus nasceu. E é interessante a gente entender que essa porta, para a gente entrar, eu que sou baixinha, preciso baixar ainda um pouquinho. Meu irmão é alto, meu irmão tem 1,90 m. Imagina a dificuldade para ele. E eles dizem que essas portas pequenas eram portas... Por que foi feita essa porta? Essa porta pequena, ela foi feita para que os animais, quando as pessoas iam lá no local de Jesus nascer, os animais não entrassem neste local. Os animais grandes, ou seja, os camelos, não entrassem nesses locais. Ou seja, a mesma porta que os camelos, vamos imaginar, porta pequena, que os camelos aqui, os camelos obedientes. Percebam isso? Os camelos obedientes precisavam se curvar para sair nessa porta, lá no tempo antigo, para que eles fossem obedientes, para que o trabalho fosse amenizado, fosse menos difícil, ganhassem tempo. Hoje tem uma porta lá atual que é utilizada exatamente para quê? Para os animais não entrarem. Então, prova de que isso é uma história que contam, mas é uma história que é real. Que é real. Que, ou seja, um animal para se baixar, um camelo, que é um animal alto, naturalmente, ele precisa ser o quê? Obediente ao seu dono. Tem uma imagem aí do camelo, pode colocar aqui, depois você volta para essa imagem, mas só para a gente mostrar. O camelo, ele tem... Eu tive o prazer de andar de camelo pela primeira vez. Andou também? Maravilhoso, que medo. Não é? Não dá medo? Deu uma sensação muito estranha. Porque o animal é extremamente alto. E olha só, ele curva. Está vendo aqui? A perna dele está curvada 2 vezes. É como se curvasse, imaginando, né, na perna. Curvasse nas 2 pontas da perna, tá? Porque ele precisava se baixar para que a gente pudesse subir no lombo do camelo. Você vê isso em filmes, você vê ao vivo, né? Quem foi lá? E foi muito interessante, porque eu e meu irmão... claro que a mãe não subiu, né? Naturalmente, porque ela ficou com medo. Mas eu e meu irmão... E era um meninozinho assim, 12 anos, 10 anos. Um garotinho novo. E o camelo obedecia esse menino de forma fantástica. E a gente olhava assim, gente, como é que eu vou subir nisso?
E o menino lá guiando e conduzindo, e o camelo obedecendo. A gente subiu, a gente andou um pouquinho lá e voltamos. Foi uma sensação maravilhosa, apesar de eu me sentir extremamente gigante. Mas o que a gente entende disso? Se um camelo, um animal que não tem a inteligência que o ser humano tem, não foi criado por Deus, mas não foi criado à imagem de Deus, não foi lhe colocado a inteligência que nós, seres humanos, temos. Um animal tem a capacidade de obedecer ao seu dono, seja ele quem for, adulto ou criança, não importa. Ele foi ensinado a obedecer. Quantas vezes você passa por essa vida e você sabe o caminho certo que tem que tomar, você sabe para onde tem que ir, você sabe o que precisa fazer, mas aí você fica questionando, será que é isso que Deus quer? Será que essa é a vontade do Pai? E aí você fica em dúvida. E aí você quer questionar a vontade de Deus, diz, não, eu vou ver o que tal pessoa diz, eu vou ver o que o outro diz, e tu vai ver o que as pessoas dizem para algo que já está o quê? Dito na Bíblia. No Salmos 1, que diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém aonde? No caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos... Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E aí eu pergunto, será que o meu prazer está em obedecer ao Senhor? Está na lei do Senhor? É muito fácil eu dizer, eu não mato, eu não roubo. Por quê? Se eu matar, se eu roubar, eu vou ser presa. Eu vou ter uma consequência humana do meu pecado, ou do meu erro, principalmente se for descoberto. Né? Não for descoberto. Eu vou trair, eu vou fazer diversas coisas. Se enquanto não for descoberto, eu estou bem. Certo? Teoricamente. Mas a gente sabe que o Senhor vê tudo. E aí, às vezes, a gente quer tomar uma decisão, dizer, Senhor, será que isso é certo? E se você se depara com a lei, os primeiros 4 versículos, que é honrar a Deus, que é obedecer a Deus, que é fazer a vontade de Deus, e os outros 6, que é honrar ao homem, né? Que é obedecer às leis que também foram feitas pelo homem e aceitas pelo homem, vou colocar assim, né? Que é honrar o pai e a mãe, que é não matar, que é não adulterará, que não furtará, e tantos outros que a gente subdivide nos 10 mandamentos que o Senhor nos dá. A gente questiona e diz, Senhor, será que eu estou fazendo o certo? Ou, a outra pergunta é, por que eu não consigo fazer o certo? Por que tem aquele pecado, aquele problema, aquela situação que eu encontro caminhos para o quê? Para desviar a vontade de Deus. Por quê? Porque o ser humano não está vendo. Senhor, eu posso, está escondido, ninguém está vendo. Como é que é? É o meu pecado, é o meu espinho na carne que eu estou ali fazendo, mas ninguém me pegou, então está tudo certo. Obedecer a Deus não é uma questão de fazer aquilo que o homem está vendo. Obedecer a Deus é uma questão de reconhecer que Deus é o Criador, que Deus é o mantenedor e que Ele pode e deve receber o nosso respeito, a nossa honra e o nosso louvor por isso. Obedecer é uma questão de princípio, não é uma questão de olho, não é uma questão de eu vou obedecer enquanto estão me vendo. Eu preciso obedecer a Deus, porque o Senhor me diz que se eu obedecer a Ele, eu vou fazer aquilo que Ele
manda. E se eu fizer aquilo que manda, eu serei mais feliz. Mais feliz. Não necessariamente é ter as coisas que eu quero. Mas ser feliz é deitar no meu travesseiro e saber que minha consciência está tranquila. Porque eu estou em paz com Deus. Nós queremos achar que quando a gente obedece a Deus, Senhor, eu vou fazer isso, mas eu quero aquilo. Senhor, se eu fizer desta forma, eu vou ganhar tal coisa. Senhor, eu preciso de algo, então eu vou fazer um jejum, né, constante. E Deus não responde, Deus não atende, Deus não faz aquilo que eu quero, porque o que eu quero não necessariamente é aquilo que é bom para mim. Não necessariamente é aquilo que eu preciso, não necessariamente é aquilo que vai dar resultado positivo para a minha vida, principalmente a eterna. Nós precisamos entender que não basta eu querer algo. A questão é, o meu querer está dentro da vontade, do querer de Deus? Você já pensou por que dentro de milhões de pessoas que existem e que existiram, que ainda, milhões, né? Vão existir, talvez não milhões, porque a gente crê, né, que o mundo termine logo, mas o logo já se passaram quantos anos? Quase 6 mil anos? Ou se não mais que isso, né? Mais que isso. Mas você foi escolhido para nascer naquela família, daquele pai, daquela mãe, naquele país, ou no nosso país, naquele estado, né? Minha família são 10 filhos. E eu fico pensando, né? Minha mãe diz isso, e sem medo, ela diz, né, que ela não queria ter nenhum, e teve 10. Irônico? Glória a Deus pelos 10, porque eu sou a mais nova. Amém por isso? Amém. E eu estava com tanta pressa que saí gêmea, né? Então já veio outra comigo, assim, opa, não quero ficar, vai que ela desista no 9º, então eu vou junto. São 10 filhos, e eu fico pensando, quando eu conto os filhos, os irmãos, meus irmãos, né? E todos são com E, não vou dar o nome aqui para não ficar, todos são com E, quando eu conto, nossa, 10, é muita coisa, mas quando eu penso em papel de cada um na nossa família, eu fico, não, realmente não podia faltar, tinha que ser 10, tinha que ser eles, porque você passa a não olhar mais para o número. Quando você começa a se envolver com algo, você não olha mais aquilo como número, tu olha aquilo como algo especial na tua vida, ou como alguém especial na tua vida. Quando você começa a se familiarizar, quando você começa a se envolver, quando você começa a entender a importância que tal pessoa tem na sua vida. Aí você diz, gente, não podia ser menos. Não podia. Por que você está na família que você está? Como a gente costuma dizer, né? O marido ou a mulher a gente escolhe, mas o pai e a mãe não. E, né, para os solteiros a gente diz, escolha bem, escolha bem. Escolhendo bem ainda no meio do caminho, a gente, né? Às vezes dá aí umas intrigas, dá umas faíscas, dá problema. Mas o que eu quero dizer é, você foi escolhido para nascer dentro de tantos outros, neste lugar. E a pergunta é, o que você tem feito com esta escolha, ou com esta criação que Deus te permitiu ter? No lugar que Deus te permitiu estar. A vida, ela é curta demais. Se você pensar, eu tenho 44, eu tenho 44 anos, e eu fico pensando os anos atrás, não mudaria nada do que eu fiz.
Algumas coisinhas, talvez. Mas, como a vida passa rápido. Aí eu fico pensando, poxa, eu poderia ter aproveitado naquele momento que eu estava com a família, naquele momento que eu estava lá no Rio Grande do Sul, na minha terra, com a minha gêmea. Uma das coisas que eu sinto muita saudade é o cheiro de pão. Toda sexta-feira, minha mãe fazia, era o dia da faxina, minha mãe fazia pão de casa, né? Hoje em dia não se ouve mais, não se vê mais isso, né? O pão feito em casa, aquele cheirinho de pão, aquele cheirinho de casa limpa, aquela coisa gostosa, saudosa. E eu lembro que a gente dividia as tarefas, eu, minha gêmea, a Ironilza, e a Aerotilde, alguns conhecem aqui, né? A Aerotilde, as três pequenas, como era chamada, e a gente se colocava dividia as tarefas, e é claro que eu não fazia a minha parte, a minha gêmea, olha que bom ter gêmea, fazia a minha parte, a dela, para a mãe não brigar comigo. Isso é um grande problema, porque aí me fez com que eu burlasse algumas ideias e achasse que as pessoas precisam fazer algo para mim. Né? Depois que cresce, que a banda não toca desse jeito, aí a gente... Caramba, difícil. Mas o que eu quero dizer é... Qual a importância que você tem no lugar em que você está? Deus te escolheu para apenas obedecê-lo. A graça é dele, a misericórdia é dele, o cuidado é dele. Deus te disse, filho, me obedece. Ele não te disse, me obedece, porque se você me obedecer, você terá uma recompensa aqui. Não necessariamente. Ele te disse, se você me obedecer e for fiel, você terá uma recompensa na glória. Eu fico pensando que a vida ela precisa ser observada de uma forma que, sendo o único presente que Deus te dá, é o tempo hoje. O passado se foi. Eu sou psicóloga e no meu consultório tenho casos atuais que a pessoa está tão presa pelo passado que ela não consegue ver as bênçãos do presente. E ali, sentada ali, o paciente conversa comigo e eu fico pensando assim, gente, cara, cá comigo. Poxa, se tu fizer desta forma, está solucionado. Só que a minha visão como pessoa de lidar, com aquela situação não é a visão do outro, porque a minha cruz, porque o meu problema me pertence, o outro tem outra visão de ver, outra situação de ver. Essa imagem é o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. E essas frestinhas aqui são papeizinhos que você coloca fazendo orações, ao menos, né? Essa é a tradição lá. Você coloca nesses intervalos e a cada 6 meses os meninos que cuidam, que zelam por esse lugar, eles tiram esses papéis, eles fazem todo queimam, um ritual, obrigado, eles fazem todo o ritual para queimar e tal. Eu tive a oportunidade de colocar um pedido ali, também nessa festa. E dentro dos lugares que eu fui, esse foi o lugar que mais me chocou, mais me deixou fragilizada. Porque eu fico pensando, eu olhei ali muitas pessoas adorando, muitas pessoas orando, muitas pessoas clamando, claro, tudo de uma forma silenciosa, mas muita gente ali. E como você se sente pequeno quando você pensa que tu está olhando para uma pedra, para um muro onde supostamente Jesus passou, mas a minha pergunta é, esse Jesus que passou aqui, ele está aqui dentro? É fácil olhar para o muro e é fácil chorar e é fácil lamentar. Mas ali faz refletir, será que eu estou aqui e esse Deus que passou neste lugar consegue estar no meu coração, consegue estar fazendo a obra em mim hoje e não há 2000 e sei lá quantos anos atrás, ou e não em 2018, que foi o ano que eu fui lá.
O Muro das Lamentações, ele vai nos dizer que você não é nada se não estiver diante da presença de Deus e cumprir a vontade de Deus na sua vida. Chorar, se entristecer, se lamentar, tu sai dali, daqui a pouco se distrai com outra coisa mais linda ainda e tu foge, mas pensar que Deus, Ele quer estar junto, através do seu Espírito Santo, me transformando, me renovando, trazendo coisas boas, e eu ali tentando fingir ser obediente, fingir fazendo a vontade, fingir que gosto. Queridos, estar na igreja é muito bom, é muito especial. Eu sou igrejeira. Se tem culto, pode ter certeza que eu estou na igreja. Quando não na minha, aqui. Mas às vezes eu fico pensando, parece tão automático, parece tão superficial estar na igreja. Eu preciso entender, e é o que eu quero deixar claro para você essa noite. Estar na igreja é importantíssimo. Mas cumprir a vontade de Deus lá na sua casa é o que faz você ter prazer de estar aqui. É o que faz você ter prazer de conviver com os irmãos. É o que faz com que você cresça e transforme a sua vida em algo de bom. Em Mateus 5, fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, por minha causa, os injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Lembre-se, bem-aventurado é aquele que sofre. Não, bem-aventurado é aquele que obedece. E se para obedecer precisa sofrer, bem-aventurado. As bem-aventuranças, ela não está dizendo que você precisa sofrer o martírio que a vida te oferece, sofrer os problemas que a vida te oferece. Trabalhando, conforme eu disse, sou psicóloga, a gente ouve tantas histórias, tanto jovens, quanto adultos, quanto idosos, não faz diferença. Problemas que você olha assim e diz, por que você está sofrendo com isso? Isso é bobagem. Mas a pessoa, ela transformou a suposta bobagem, trouxe para o coração e não consegue se libertar. E aquilo ali que aparentemente é bobagem, está ali sendo uma ferida que está corroendo, que está doendo, que está fragilizando. Bem-aventurado é aquele que obedece. A quem? A Deus. Nós sabemos que um dia vai chegar em que nós vamos sofrer as dificuldades, dos finais dos tempos. Só que a gente está tão preocupado com o final que esquece o meio ou que esquece o atual. Se você não tiver bagagem para pensar em ser fiel no pouco, como você quer ser fiel quando de fato vir a dificuldade?
Deus nos pede que sejamos obedientes à sua lei, aos seus mandamentos, sejamos obedientes através da leitura da sua palavra, através da oração. E a gente se questiona, o povo adventista, a gente ouve muito isso, né, irmão Francisco? Do povo adventista ser o povo da Bíblia. E a pergunta é, não estou falando do povo, eu, Edneuza, sou, leio, reflito, e aí eu queria que você refletisse comigo. Você, pense em você, o seu nome. Eu, Mércia, né? Eu, Francisco, eu, Rafael, eu posso ser chamado aquele que lê? Porque se eu leio, se eu tenho comunhão com Deus, eu consigo ser obediente. A obediência, ela é consequência de uma ação, de uma comunhão e de uma vida com Deus. Eu não posso ser obediente, eu não consigo ser obediente a Deus se eu não tiver uma comunhão com Deus. Eu simplesmente serei obediente à lei dos homens, que é não roubar, não matar, né? E todas aquelas outras leis. A lei de Deus, ela precisa ser cumprida a partir do momento que eu busco a presença do Senhor. E aí sim, quando a dificuldade vir, pequena ou grande, eu saberei discernir se aquilo ali é vontade de Deus. O que nós aprendemos, queridos, com o camelo? O camelo, ele só consegue abreviar o trabalho do seu, ou só conseguia, né, abreviar o trabalho do seu dono, se ele fosse. A pergunta é, eu sou um camelo obediente? O meu dono, ele quer facilitar a minha vida. Ele quer facilitar o processo, ele quer facilitar o meu trabalho. Basta eu me agachar e passar pela porta. Basta eu obedecer ao seu comando. Deus tem muitos milagres a fazer em nossas vidas. Quando a gente olha para o lado, quando a gente olha as dificuldades e os problemas, a gente não consegue entender o porquê de tantas dores. Nossa, tantas dores que estão ao nosso redor. Mas o que a gente precisa entender é que bem-aventurado é aquele que segue o conselho de seu dono. A pergunta é, quem é o seu dono? Você vive por quem? Você obedece de fato a quem? Você alimenta-se de quais verdades? Você só vai conseguir ser uma pessoa íntegra em tudo a partir do momento que você buscar, de fato, os conselhos que vêm da palavra. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, que Deus faça de você uma pessoa muito melhor. Mas lembre-se, é uma escolha sua, porque Deus já fez a dele. É uma escolha sua, ser obediente ao seu dono. E aí, querido, o milagre vem. O milagre vem para aqueles que aceitam ser obedientes à palavra do Pai. Que Deus abençoe.